Padre Jonas nos ensina que a família cresce não quando somem as brigas e as diferenças, mas quando a gente aprende a perdoar. O que faz a união da família, de toda família que é imperfeita, porque qual é a família que é perfeita? Se a sua família, se a minha família fosse perfeita, não ia servir para mim e para você, porque nós não somos. Então, administrar essas diferenças a partir do perdão, da compreensão, não de proteger, super proteger o erro, mas de acolher aquele que está errando. Então, se eu acolho aquele que está errando, o dia que eu errar, eu também vou ser acolhido. E a gente cresce com isso. Ninguém cresce e supera as dificuldades sem esse acolhimento. O mundo já exige que nós temos que ser os melhores, sem defeitos. Se a gente entra para dentro de casa, do portão para dentro, e ainda existe ali dentro de casa uma cultura de eliminar o que não é bom, de cortar aquele que já não rende tanto, ou que um dia pisou na bola, a gente não vai ter paz. Dentro de casa a gente precisa viver isso. Essa tranquilidade de reconhecer os limites do outro e aprender a amar a partir dos limites. Porque foi assim que Deus fez conosco, que Deus tem feito conosco, a partir dos nossos limites, nos amar. Né? Então, esse amor de quem ama aquele que erra, não ama o erro, mas ama aquele que erra. Esse é o único amor que pode fortalecer uma família. A importância do perdão, então, né, padre, no relacionamento. Que faz crescer a família, não é? Se a gente se tornar mestres e doutores no perdão, qual é a dificuldade que uma família vai encontrar que é capaz de separar essa família? Agora, se a gente não aprende a perdoar, nem aquele dia que alguém está mais mal-humorado, aquele dia que aquela resposta não foi bem dada, se a gente não aprende a perdoar, fica impossível a convivência. Porque você tem erros, eu tenho erros, nossos pais, esposo, esposa. Se a gente não aprende a pedir desculpa, a dar desculpa, fica impossível a convivência. Porque nós não somos perfeitos. Eu lembro dessa pregação porque ele me citou, ele dizia que eu falava na pregação que o mais difícil não é quando a criança dá birra quando é criança, mas quando a criança já tem cabelo branco, já tem uma certa idade e se continua se comportando como criança. E eles estavam ouvindo a canção nova no momento de uma discussão. E o pai dessa família parou de discutir com a mãe e começou a discutir com a televisão, como se ele estivesse conversando comigo. Não é? E aí a mãe disse que assim, tentou desligar a televisão, mas aquele pai falou assim, não, eu quero ouvir até o final. Porque ele está tendo coragem de dizer aquilo que ninguém nunca teve coragem de me dizer. Que eu sou infantil, que eu tenho errado, que eu tenho perdido a minha família. E eu lembro dessa pregação, e quando foi na outra quinta-feira, eles vieram, eu tenho acompanhado essa família e tenho visto os frutos desse trabalho de dizer a verdade com caridade, no momento certo. E é uma família, né? Uma família, um pai, uma mãe, 3 crianças. Né? Eles estão tentando sair desse processo das drogas. Essa mulher encontrou força, porque viu a mudança no marido. Esse marido encontrou uma palavra de incentivo, de coragem, de desafio. Né? Entendeu que não tem mais 17 anos, que já tem 30, quase 40 anos, né? E está na luta. Esse é um dos testemunhos. E engraçado que ele dizia que ele sentiu vontade de me bater, que ele não aceitava ouvir aquilo que eu estava dizendo. Né? E terminou tudo numa linda confissão, onde a gente se abraçou, onde ele pediu perdão para mim, como se estivesse pedindo perdão para a família, onde eu o perdoei como se fosse a família dele. E a gente está caminhando nesse acompanhamento. Então esse é um dos testemunhos. Mas eu tenho feito essa linda experiência de colher os frutos do que Deus faz, quando a gente toca naquilo que é essencial, família. E é fácil trabalhar com as famílias, não é complicado, porque todo mundo tem uma história de família. Né? A coisa mais bonita é perceber isso. Basta ter um coração generoso, né? Que a necessidade do povo é essa. O povo não quer muito ensino teológico e filosófico. O povo quer entender da vida. Então, o nosso papel é transformar filosofia e teologia na oficina da vida para ajudar o povo a experimentar Deus no dia a dia. Esse é o papel do padre.